Eu sou Marilu, então vou contar um pouco da história dos meus bisavós que vieram da Itália, Clorindo e Rosa Guidi. Então, em 1888, na migração italiana, quando vieram para o Brasil, eles, entre 1888 e 1890, eles construíram essa casa, onde nessa casa residiam 5 pessoas que vieram da Itália. O meu avô nasceu, então, no Brasil e nessa casa. Essa casa, ela tem toda a construção de pedra e o chão batido, sempre foi feito de chão batido. Não tinha quartos, as repartições dentro eram feitas de madeira. Então aqui foi o surgimento da família Guidi, surgiu nessa casa após eles virem da Itália, em 1888. Então aqui a casa na qual é conhecida como Casarão Guidi, na qual era casa de pasto antigamente. Então ela foi construída entre 1927, então pelo meu avô José Guidi, no qual eu fui casada com Maria Aiolfi Guidi, onde eles tiveram 12 filhos. A primeira casa que eles construíram, eles tinham 7 filhos nascidos, foi queimada, e depois construíram essa, na qual ela já é centenária. Então, nessa casa, o que funcionava nessa casa? Então, as pessoas vinham, né, de carroças, no qual eram feita a manutenção das carroças, como se fosse... Então, meu avô tinha ferraria, como se fosse uma mecânica, olhavam as rodas das carroças, ver se faltava alguma coisa, se os cavalos, então, estavam com os ferros adequados, e também davam alimentação para os cavalos, por isso que era conhecido como casa de pasto também, então onde dava assistência para a carroça e também para os cavalos. América, América, cosa sarà esta América? América, 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 león masculino de flor. As pessoas então faziam as suas alimentações na própria casa, onde então eles pernoitavam às vezes, ou para seguir o destino, então para ir para Cotiporã ou Alfredo Chaves, que era conhecido Veranópolis, e assim seguindo então o destino deles, ou voltando então para Vista Alegre, Guaporé, Nova Bassano, pela estrada então, que era estrada de chão naquela época. Também então funcionava aqui, era bar, onde que faziam festa de capela, e normalmente aqui tinha os bailes, vendiam então bebidas, ou seja, o meu avô então ele produzia vinhos artesanais, e também então ele embalava aguardente, então, ou seja, a cachaça, enfim, pelo qual então eles rotulavam e embalavam com o nome dele, mas ele produzia era o vinho em si. Também então ele trabalhava com produção de balanças, fechaduras e toda essa parte então com ferro. Também ele moldava aonde que tinha a ferraria, então com todas esses instrumentos, enfim, que ele utilizava. Também possuía então um estúdio fotográfico, aonde então o meu tio Olivo ele produzia as fotos, na quais então aqui tem alguns negativos. E também produzia as fotos então em chapa de vidro, aonde que elas a gente enxergava então as fotos pelo contrário, onde que era preto ficava branco, onde que era branco ficava preto. E através disso depois vinha a produção das fotos no papel, então eram produzidas depois então no papel. Então também tinha estúdio fotográfico. Também então tinha 2 canchas de bocha, né, na qual então as pessoas se divertiam, jogavam cartas, e também então um pequeno posto comercial onde que trocavam notas, então faziam os trâmites legais da época.
toda essa parte então que tinha, né, nisso. Por isso então que às vezes tem algumas moedas, enfim, porque trabalhava com essa parte mais também financeira, enfim, toda essa parte. Siamo partiti con grande onore, 36 giorni de macchina a vapore, fino all'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà questa America? America, 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 Leon Bassolino del Fiore. Esses são os meus bisavós, então, Florindo e Rosa, que vieram da Itália em 1888, vieram de navio, junto com todos os italianos que vieram de lá, e eles escolheram a Serra, então, para construir a própria família, enfim, para ter terras deles. Então eles vieram, então aqui vieram o antigo Alfredo Chaves, né, que era o Veranópolis, enfim, que ainda Fagundes não tinha esse nome, né, que depois foi Bela Vista, mas enfim, que era distrito. E aí eles construíram a casa deles aqui, então na Capela Nossa Senhora do Rosário, que na época então era para ser também o centro de Fagundes Varela, que teve a disputa entre essas duas localidades, e que aí eles começaram aqui criando aos poucos, então começando um pouco do comércio, um pouco tinha escola, né, então ali tiveram primeiro os filhos, né, o José, que é o meu avô, então é filho deles, e também então uma contação da minha avó, que ela diz que aqui na Capela do Rosário também teve a primeira escola, o professor Luiz Ledoux, que era francês, que falava português, então aqui também teve esse surgimento com bastante coisas, então tudo para ser a cidade, né, o centro da cidade é aqui. Então aqui também então conta um pouco da história deles, então que eles sofreram, né, porque eles vieram aqui construindo, só tinha mato e eles tiveram que fazer tudo no braço, né, simplesmente eles ganharam então, digamos, uma foice e tinham que se virar para fazer as construções deles e seguir a vida deles na alimentação e tudo mais. I nostri italiani abbiamo formato paese e città. America, 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 cosa sarà questa America? America, America, America. Então, eu e o Marcelo, a gente está tentando levar esse legado que foi deixado para o meu bisavô, meu avô e meu pai, que é manter então as tradições da família Guidi. Então, do surgimento dessa história, da onde que veio meu bisavô da Itália, no qual então a gente tem as ruínas da Casa de Pedro, a arquitetura e toda a estrutura que é a casa, então o casarão Guidi, que é conhecido, a ferraria pela parte então de todos os instrumentos que o meu avô usava naquela época, e também um pouco da cultura italiana, né? No qual então a gente tem um pouco das fotos que eram antigas, todas essas coisas que estavam aqui nessa época, em 1924, 1888, então que começou a partir desse surgimento, então tudo que leva a nossa família. Então aqui a gente está contando um pouco da história e levando esse legado para a sociedade, então poder conhecer um pouco da nossa história. Della Italia noi siamo
siamo partiti